Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Peço que você já deixe o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, clica aqui, inscrever-se. É gratuito, você não vai pagar nada, por isso você vai ajudar muito o canal. Esse vídeo aqui é para falar sobre dar uma resposta para o povo católico, que provavelmente pode ver vídeos como um que eu vi, que é do pastor César, que ele vai dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana é a primeira, no mínimo, uma atitude idiota, porque ele vai falar da Igreja de Jerusalém, onde os apóstolos eram todos de Jerusalém, depois a Igreja de Antioquia e assim sucessivamente. E ele vai falar que essas igrejas vieram cronologicamente primeiro do que Roma, então seria uma burrice dizer que a Igreja de Roma é a primeira, tem a primazia. E aí nós começamos a enxergar apenas o ranço, né? Porque não tem outra explicação. É apenas um ranço anticatólico que impulsiona essas pessoas a ser anticatólico e anticristo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Será que primazia necessariamente, obrigatoriamente e impossivelmente estaria ligado a uma ordem cronológica? Se foi isso, o termo primazia e a primazia na Bíblia não era possível em alguns casos, né? E eu vou citar um dos mais famosos para mostrar que a primazia não depende da ordem cronológica de nascimento ou de origem, né? Mas vamos lá para a questão das igrejas. Eu anotei aqui, para ficar mais fácil a maneira de colocar para vocês, porque a igreja, antes do chamado primeiro cisma, o cisma do Oriente, o cisma, vamos dizer assim, o cisma grande do Oriente, porque teve um outro, né? Mas o cisma que dividiu a igreja em Igreja Católica Apostólica Romana, né? Essa nomenclatura final aí, e as igrejas, entre aspas, que disseram ter a ortodoxia, as igrejas chamadas ortodoxas. Existia um conceito chamado de pentarquia. As 5 maiores igrejas, as 5 maiores, podemos assim dizer, dioceses, ou as 5 maiores sé, né, que formava a Igreja Católica e tinha seus patriarcas, né, tinha os seus, entre aspas, governantes, aqueles que governavam essas igrejas. Aqui eu fiz a pesquisa não numa ordem cronológica, né? Não vou apresentar numa ordem cronológica, mas, por exemplo, era Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Roma tinha a primazia de honra e de jurisdição universal. Constantinopla era chamada a Nova Roma, sede do imperador e do patriarca. Recebeu o segundo lugar de honra, atrás apenas da Igreja de Roma. Alexandria, importante centro cultural e teológico, ligada à tradição do evangelista São Marcos. Era a sé patriarcal do Egito e grande parte da África. E nós temos Antioquia, onde os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Ligada ao apóstolo Pedro, antes de sua ida a Roma. Exercia autoridade sobre Síria e Oriente. E também Jerusalém, considerada a mãe, né, aí, de todas as igrejas, por ser a cidade da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós podemos enxergar aqui a chamada pentarquia, né? As 5 grandes sé
que formava a Igreja Católica. E por que a Igreja Católica é chamada de a primeira, aquela que detém a primazia? Não é por causa de uma ordem cronológica. Porque se fosse por causa de uma ordem cronológica, se necessariamente a primeira tivesse que ser aquela que surgiu primeiro, que foi a primeira a nascer, então nós teríamos que corrigir a Bíblia. Nós teríamos que corrigir até mesmo Deus. Deus Pai teria que ser corrigido. Por quê? Veja, no livro do Gênesis, do capítulo 25 até o capítulo Gênesis 25 até o capítulo 36, vai falar sobre a história de Isaac e Esaú. Isaac e Esaú. No capítulo 25 de Gênesis, a partir do versículo 21, veja o que acontece. Isaac rezou a Deus, ou orou a Deus, por sua mulher, que era estéril. O Senhor o escutou, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas as crianças, eram duas, brigavam em seu ventre. E ela disse: vale a pena viver nessas condições? E foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu: em teu ventre há duas nações, dois povos se separam em tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Veja, o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo do parto, tinha gêmeos no ventre, melhor dizendo. Saiu primeiro um, pardo e peludo, como um manto, e lhe deram o nome de Esaú. Quem era o primeiro? Quem foi o primeiro a nascer? Esaú. Atrás dele saiu seu irmão, agarrando com a mão o calcanhar de Esaú, e lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando nasceram. Então veja, o primeiro na ordem cronológica foi Esaú. O segundo na ordem cronológica por nascimento foi Jacó. Só que Jacó, um pouco mais à frente, né? Deixa eu ver onde é o capítulo que ele compra não vou ver aqui, não vou procurar, senão vou perder muito tempo. Mas você sabe que Esaú vende a sua primogenitura a Jacó. Jacó compra a primogenitura de Esaú. Ou seja, Esaú rejeita a sua primogenitura e Jacó compra a sua primogenitura. Né? Denis, o que é que isso tem a ver, né, com a igreja? É só para trazer um exemplo de que primogenitura necessariamente não precisa estar ligada a ser o primeiro cronologicamente. Tanto é que, antes mesmo dos dois nascerem, o Senhor Deus disse aqui no versículo 23, o Senhor lhe respondeu: em teu ventre há duas nações, dois povos se separam em tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então logo nós podemos ver que Deus, ele escolheu Jacó desde o ventre de sua mãe para ser aquele que ia ter a primazia, aquele que ia ser o primeiro, aquele que iria governar o mais velho. Veja, o mais novo ia ser o que ia ter a primazia, que ia ter o governo, que ia governar sobre o irmão mais velho. E aqui, na igreja, não é diferente. Veja que Santo Inácio de Antioquia, aqui eu estou com um livro da patrística, Santo Inácio de Antioquia, na sua carta aos Romanos, ele escreve o seguinte logo na introdução:
E aqui fica claro que na cidade de Antioquia, onde os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez, o bispo de Antioquia, Santo Inácio, discípulo do apóstolo do evangelista São João, vai dizer o seguinte: Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo. Essa igreja de Roma recebeu, não, mesmo que ela não tenha sido a primeira na ordem cronológica, a primeira a ser criada, ela recebeu do Pai Altíssimo, diz Santo Inácio de Antioquia, e também de Jesus Cristo, a misericórdia. Seu Filho único, Jesus Cristo, também, junto com o Pai, a elegeu com misericórdia. A igreja amada e iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas, que quis que todas as coisas existissem, segundo fé e amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que presidir, na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então, Santo Inácio vai dizer que essa igreja foi eleita na misericórdia e ela detém a primazia. Santo Irineu de Lyon, no seu livro 3, Contra as Heresias, no capítulo 1, ele falando eu tive aqui um probleminha com a gravação do vídeo, mas, como eu dizia, Santo Irineu de Lyon, no seu livro 3, Contra as Heresias, logo no capítulo 1, no ponto 1, no artigo 1, ele vai dizer qual é a origem da tradição, e nesse mesmo capítulo 1 do livro 3, Contra as Heresias, ele vai dizer, assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja, depois da morte deles, depois da morte de Pedro e Paulo. Também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. No livro 3, ainda, no capítulo 3, logo no artigo 1, veja o que Santo Irineu de Lyon vai dizer, falando sobre a origem das igrejas. Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi transmitida no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja, por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. E aí é um recado para esse povo. Aí no capítulo 3, para não ficar muito longo o vídeo aqui, você pode ler, Santo Irineu de Lyon, livro 3, Contra as Heresias, o capítulo 3 todo. Mas veja agora o capítulo 3, artigo 2, ou ponto 2. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar, como Santo Irineu dizia, numa obra como esta, a sucessão de todas as igrejas, limitar-nos-emos a maior e a mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por infatuação,
enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial, a tradição que deriva dos apóstolos. Aí no capítulo 3:3 ele vai dizer: os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja de Roma transmitiram o governo da mesma, o governo episcopal da mesma, a Lino. O Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guarda viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E aí ele vai falar até o 13º bispo de Roma, né, que é Eleutério, né, que viveu no tempo de Santo Irineu de Lyon. E aí nós podemos ver Santo Irineu de Lyon confirmando o que Santo Inácio de Antioquia vai dizer, né? Santo Inácio de Antioquia, só repetindo aqui, na sua carta aos Romanos, logo na introdução, Santo Inácio vai dizer assim: Santo Inácio, que foi discípulo do apóstolo São João. Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência, do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único. A igreja amada e iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem, segundo fé e amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que preside na região digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai. Ou seja, só reafirmando aqui, primazia não significa necessariamente dizer que é a primeira, né? A primeira na ordem cronológica, porque senão, do contrário, a gente iria negar ou invalidar a eleição do próprio Deus a Jacó, que foi o segundo a nascer, mas que foi o primeiro que teve a primazia, que é o primeiro, né, que presidiu, que governou o irmão mais velho, entre aspas, que deveria ter a primazia, que rejeitou. Mas alguém vai dizer: mas é porque ele rejeitou. Não, ele não somente rejeitou, ele rejeitou para se cumprir a eleição de Deus feita a Jacó. Veja, no capítulo 25 de Gênesis, versículo 23, vai dizer o seguinte: o Senhor lhe respondeu a quem? A Rebeca, que foi dizer: como é possível viver com 2 filhos brigando dentro do ventre, né? O Senhor lhe respondeu: em teu ventre há 2 nações, dois povos se separam em tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo do parto, tinha gêmeos no ventre. Então, o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, a primazia deveria ser de Esaú. Mas Deus aqui já mostra a eleição de Jacó como aquele que deveria ter a primazia, mesmo sendo o segundo na ordem cronológica. Então, meus irmãos, a igreja de Roma, ela detém a primazia. Não porque ela foi a primeira na ordem cronológica a nascer, mas porque ela é, como diz Santo Irineu de Lyon, como diz Santo Inácio de Antioquia, ela é a mais importante. Ela é aquela que preside, é aquela que foi eleita na misericórdia pelo Pai Eterno e por Jesus Cristo. Então, Deus abençoe a todos e não caiamos nessas mentiras. Amém.